Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje avançamos mais um capítulo aqui na nossa exploração através do Alien RPG. Cenário baseado aí na franquia de sucesso, né, que foi publicado lá fora pela Free League e aqui no Brasil pela editora New Order. E a gente está passando pelo livro inteiro, capítulo a capítulo, tentando encontrar os pontos mais importantes, mais relevantes para dar uma ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já fez sobre o Alien RPG para você assistir com calma e depois, caso queira seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que a gente está atualmente no capítulo 9 do livro, Governos e Corporações. Mas hoje, depois de vários vídeos, né, para a gente poder destacar os pontos importantes de cada um dos governos, das principais corporações e tal, vamos encerrar esse capítulo falando de duas corporações que estão descritas aqui no livro, tá? A LaSalle Bionacional e a Sigson. Então, esses vão ser os nossos temas de hoje para a gente fechar o capítulo 9. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu lembro de ter comentado, eu acho que foi no primeiro vídeo sobre o capítulo 9, e até mostrei aqui que tem uma lista de corporações, né, que o livro traz, só que a maioria delas não é descrita aqui no livro, né? Muitas são subsidiárias da Weyland-Yutani, que a gente comentou no vídeo anterior, e outras não. Mas por que eu acho isso interessante? Você tem ali uma base sobre a qual construir, né, essas companhias da maneira que for mais interessante para a sua história, ou ver qual que se adequa ali, porque que você tem em mente e tal. Aqui nesse capítulo, ele vai trazer, além da Weyland-Yutani, essas outras duas corporações, a LaSalle Bionacional e a Sigson. Mas, como eu disse, tem várias outras. Estou só chamando a atenção nesse detalhe, porque você tem espaço ali, enquanto narrador, né, para povoar o cenário com outras corporações, né, de acordo com os interesses, com as necessidades da sua campanha. Mas vamos lá. O que o livro vai trazer sobre a LaSalle Bionacional? Tá aqui o logo deles, né? E eu vou ler aqui as informações iniciais para a gente ver qual é a pegada, qual é a proposta deles. Olha só. LaSalle Bionacional é um conglomerado multinacional especializado em pesquisa e desenvolvimento biológico. Uma empresa relativamente nova, a LaSalle Bionacional foi formada na sequência de demissões em massa na divisão de biopesquisa e desenvolvimento da Weyland-Yutani durante o final dos anos 2130. O vice-presidente da Weyland-Yutani, Brendan LaSalle, demitiu-se na época, citando diferenças criativas como motivo. Ele obteve fundos iniciais e reuniu os demitidos para criar a LaSalle Bionacional. Não demorou muito para que sua empresa adquirisse um contrato lucrativo com o governo para produzir um substituto para o milho barato e resistente à radiação, além de um vírus que destruísse as plantações de um inimigo, garantindo seu lugar no mercado. Ou seja, a gente tem aqui basicamente o puro suco do capitalismo, né? Você tem demissões em massa de uma megacorporação, no caso a Weyland-Yutani, e aí a galera demitida se reúne para formar uma outra corporação que, obviamente, vai se contrapor ali a Weyland-Yutani em algum nível, tá? Como eu comentei no vídeo específico sobre a Weyland, para mim a Weyland é a grande corporação e é meio que o inimigo a ser derrotado, né? Mas as outras corporações que existam vão tentar ali, de alguma forma, se opor a Weyland, não porque elas são boazinhas, claro, mas para tentar ocupar o lugar que ela tem hoje, né? E conseguir amealhar todos os recursos e todo o dinheiro, todo o capital, todo o crédito que a Weyland tem. Então aqui, a LaSalle, nesse caso, ela vai atuar numa área que, assim, pelo que está descrito aqui, é até bem simples, bem tranquila, pesquisa agrícola e tal, vírus que destrói plantação e tudo mais. Mas essa parte de pesquisa biológica, quem garante, né? Não tá aqui no livro isso, tá? Mas quem garante que não tem uma área de contato ali com as pesquisas de xenomorfo ou de armas biológicas que a Weyland faz também, né? Então, tô só jogando aqui os ganchos, né? As dicas, porque, claro, se você quer abordar na sua história, na sua campanha, esse mundo corporativo, você precisa ali de traições, de espionagem, de alguma coisa ali por baixo dos panos, porque, infelizmente, é assim que as companhias operam. Avançando aqui na sessão, né, sobre a LaSalle, a questão da liderança, da organização, como é que essa companhia é gerida. Segundo o livro coloca aqui, ela é gerida basicamente pela família LaSalle, tá? Ela é uma companhia que tem um capital aberto, vamos dizer assim, ela tem ações, né, no mercado ou algo nesse sentido, mas a família LaSalle sempre controla a maioria das ações e, consequentemente, vai direcionar ali as ações da companhia, tá? E em relação aos locais de atuação, né? Claro, eles vão ter escritórios na Terra também, caso você deseje, né, organizar a sua história por lá. Então, olha só, na Terra eles têm escritórios no Texas, Colômbia e Polinésia Francesa. Mas a empresa também tem várias estações espaciais de pesquisa no véu exterior, tá? E também atua
próximo a algumas das maiores estações espaciais, tipo a Ancoragem. Também tem algumas colônias agrícolas, ou seja, você pode utilizar essas informações até de uma maneira indireta. De repente você não quer abordar ali o lado corporativo da La Salle, mas a sua história pode se ambientar num desses mundos colônia, né? Então, de alguma forma, você vai estar usando ali o pano de fundo, vamos dizer assim, do cenário, e claro, dependendo dos eventos que se desenrolem ali na sua história, a companhia pode passar a ter uma importância maior ou menor no desenrolar, nas consequências da sua história. Seguindo adiante aqui, para a gente fechar as informações sobre a La Salle e passar para a Sigson, o que mais que tem de interessante aqui no livro? Como é que ela se relaciona com os outros, né, governos e corporações aqui? Vou ler o trechinho, olha só. A La Salle Bionacional está em uma corrida com a Weyland-Yutani para garantir contratos de armas biológicas. Olha aí, até me equivoquei, né? Acho que eu tinha lido aqui e tinha esquecido. Eles estão na corrida de armas biológicas, né, para serem os fornecedores da armada colonial. E uma é constantemente vítima de espionagem corporativa e sabotagem da outra. Ou seja, o Weyland e La Salle estão nessa corrida aí, né? Como a La Salle Bionacional não é tão bem protegida quanto a Weyland-Yutani, a União dos Povos Progressistas colocou espiões dentro da administração da Bionacional com a intenção de roubar as suas pesquisas. Mas além dessa questão de armas biológicas, o que a La Salle produz? Olha só, ela é conhecida por suas culturas resistentes à radiação, pecuária com engenharia biológica, que pode ser personalizada para vários ambientes diferentes, vacinas contra patógenos extrasolares e a sua divisão de pesquisa biológica, aquisição e armas. E aqui, para fechar mesmo, tem as atividades atuais, que agora olhando aqui, de fato, me deu esse branco completo, porque aqui está dito expressamente, né? Ao contrário do que eu falei no início aqui, e não estava dito, aqui está, olha só. Rivais da divisão de armas biológicas da Weyland-Yutani, a La Salle Bionacional conseguiu, de fato, garantir o seu próprio depósito de ovomorfos de xenomorfo XX-121 e criou com sucesso uma colmeia para o estudo e observação no sistema Taurus. Ou seja, em tese, pelo que está aqui no livro, talvez a La Salle esteja até um passo à frente da Weyland-Yutani nesse particular aí do estudo dos xenomorfos. Só que, claro, óbvio e evidente, isso vai dar algum problema em algum momento e isso vai vazar e provavelmente vai afetar os seus personagens. Avançando aqui no capítulo, a gente vai para a nossa segunda, né, e última corporação aqui, né, para fechar o capítulo, que é a Sigson. Olha só, vou mostrar aqui a logo dela, né? E aqui já vai falar sobre esta figura aqui, né? Mas olha só, eu vou começar lendo o trechinho aqui para dar as primeiras informações. Se liga aí. Fabricante proeminente de alternativas baratas às linhas de produto da Weyland-Yutani, a Sigson é um conglomerado europeu que estará para sempre na sombra da Weyland-Yutani. Conhecida por seu premiado computador central de IA Apollo e sintéticos básicos, a Sigson ganhou notoriedade ao compartilhar suas invenções e juntar seus recursos com empresas menores. Então, assim, a Sigson, na verdade, é como se fosse aqueles produtos de segunda linha, né, vamos chamar assim, comparado à Weyland-Yutani. Então, ela também é uma corporação que vai fazer concorrência à Weyland-Yutani, mas em princípio não é aquela concorrência que de fato vai gerar algum tipo de ameaça, porque os produtos deles são, em tese, de segunda linha. E aqui a gente vai ter, olha, justamente um exemplo dos sintéticos produzidos pela Sigson, que diferente dos da Weyland-Yutani, são claramente, né, artificiais, não podem ser confundidos com um humano, esse tipo de coisa. Mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a Sigson, destacando, né, alguns dos pontos da história, né, o desenvolvimento da companhia. Então, o que o livro vai trazer aqui pra gente? Em 2030, a Sigson, na verdade chamada Sig & Son, era uma inovadora na área de voos espaciais e era uma concorrente direta da Weyland-Yutani, né? A partir de 2070, ela mudou de nome e passou a se chamar Sigson, com a grafia que eu mostrei aqui para vocês, né? E aí, a partir de 2100, eles começaram a produzir também sintéticos, que, como eu já comentei, são menos sofisticados que os da Weyland-Yutani e basicamente são utilizados para tarefas domésticas e tarefas de manutenção. E aí ela começou a se estabelecer nessa faixa ali de produtos de segunda linha, como eu estou chamando aqui, né? Uma linha mais barata, uma alternativa aos produtos, em tese, mais tecnológicos, mais avançados da Weyland-Yutani. Só que o problema, a Sigson podia ter se mantido aí com uma certa tranquilidade. Mas o problema, segundo o livro aponta aqui pra gente, é que ela cometeu um erro estratégico aqui. Ela, em determinado momento, ela não investiu em processadores atmosféricos e direcionou a produção dela, os investimentos, para plataformas orbitais. E isso hoje, né, sendo analisado em retrospecto, foi um erro que a empresa cometeu,
e que gerou consequências graves para eles, que eles estão vivendo até hoje, até o momento em que o cenário começa aqui. Olha só esse trechinho aqui que fala um pouquinho sobre essa situação, olha só. À medida que a Weyland-Yutani terraformava mais mundos, as ações da Sigson começaram a despencar. Até os mundos mais severos se mostraram mais atraentes para os colonos do que a vida dentro de uma lata flutuante no espaço. Ou seja, essa opção pela tecnologia das estações orbitais foi um erro, porque as pessoas, no final das contas, preferiram viver em mundos, ainda que as condições não fossem tão boas, mas em mundos terraformados, né? Em 2140, a maioria das estações espaciais da Sigson havia sido colocada no mercado. Hoje, a empresa sobrevive através de suas vendas em colônias isoladas e na fronteira, onde tudo precisa ser barato e confiável. Em relação a questões de liderança e organização, a Sigson também é uma empresa de capital aberto controlada por uma diretoria, isso na Terra, né? Na fronteira, ela tem um escritório na estação Ancoragem, onde fica o seu principal, né, agente nessa área, que é o diretor James Russell. E assim, em relação a outros locais em que a Sigson atua, como dá a entender aqui no livro, ela é uma companhia que ela talvez vá um pouco mal das pernas ali e tal, e tá lutando para, tipo, tá sempre com a cabeça fora da lama, né? Então o que eles dizem aqui? Eles operam em pouquíssimas colônias, tá fazendo essa questão do comércio, né, desses produtos mais baratos, porém mais confiáveis, talvez naquela pegada de coisas que são feitas para durar, né? Pronto, talvez isso seja uma diferença aí, de uma maneira, se você quiser tentar explicar uma diferença entre a Weyland-Yutani e a Sigson, talvez, uma interpretação aqui, né? Os produtos da Weyland-Yutani sejam mais avançados tecnologicamente, mas mais frágeis, ou com um tempo de vida útil menor. Os da Sigson é aquele negócio feito para durar, assim, mais barato, porém mais confiável, e se quebrar, talvez ainda dê para consertar. Talvez seja uma maneira de tentar diferenciar aqui um pouco as coisas, né? Então, assim, eles ainda têm pouquíssimas áreas de comércio com algumas colônias, né? Eles têm escritórios nos principais espaçoportos, nas principais estações espaciais ali, e claro, tem escritórios na Terra, né? Tem aqui, olha, localizados em Londres, Buenos Aires, Nagasaki e Luna, né, e nas estações espaciais. E tem ainda uma modesta estação, né, de pesquisa e desenvolvimento no espaço profundo. Então, se você quiser um plot twist aí para Sigson, o que será que está sendo desenvolvido nessa estação de pesquisa e desenvolvimento? Seguindo adiante, para a gente já ir fechando as informações sobre a Sigson, basicamente o que eles têm a oferecer em termos de produto? Os carros-chefes são a inteligência artificial, né, a Apollo, e os sintéticos, mas só lembrando que são sempre produtos considerados inferiores ao Weyland-Yutani. E além disso, eu vou ler um trechinho aqui que eu acho que ajuda a esclarecer essa situação. Olha só. Embora mantenham uma impressionante variedade de linhas de produtos, os produtos da Sigson são considerados um pouco inferiores aos produzidos pela Weyland-Yutani. O Diário Colonial chegou a se referir às mercadorias da Sigson como imitações baratas, só para vocês terem uma ideia aí das coisas, né? E como é que funciona a relação, né, da Sigson com esses outros grandes entes aqui que a gente viu ao longo do capítulo? Se liga aí. A Sigson tem contratos lucrativos com as colônias independentes do Sistema Central e o Império dos Três Mundos. Embora a Sigson esteja sempre buscando uma grande vitória sobre a Weyland-Yutani, ela, a Weyland, não os considera uma ameaça. Olha aqui o detalhe interessante aí, para quem curte um plot twist. Como a Weyland-Yutani, a Sigson procura garantir amostras do xenomorfo XX-121 para estudo e avaliação. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo de Alien RPG. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seus comentários, para a gente continuar batendo papo. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.